Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos. Hoje é sábado, 18 de outubro, e este é seu irmão, Steven Tutani. E olá da Gravações, A Voz de Deus, de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão William. Bom dia, meu companheiro portador do sinal. Que carta de amor foi aquela para a noiva no domingo passado? Que coisa! Quer dizer, como se pode começar a expressar o que isso significou para nós, meu amigo? Oh, que coisa! Não sei quantas vezes pensei ter ouvido aquela fita. Sim. Mesmo no dia anterior, eu a ouvi. Mas, irmão, ouvindo juntos no domingo, é como se eu nunca tivesse ouvido aquela fita. Foi exatamente assim que me senti. Há cada vez mais e mais coisas que surgem dela. Camadas e mais camadas que o Senhor está nos revelando. Isso não é nada além da verdade. Quero dizer, todos com quem conversei disseram exatamente a mesma coisa. Era como uma fita novinha em folha, ou eu nunca tinha ouvido assim antes. Isso é o que todos testemunhamos. E sabe, não é incrível como o Senhor está revelando cada vez mais? É inesgotável. Quer dizer, como podemos sequer começar a expressar o que acabamos de ouvir no domingo, ou sequer arranhar a superfície do que aquela mensagem significou para a noiva? Amém. Significa tudo, meu amigo. Sei que na fita seguinte, o irmão Brana disse que essa mensagem, o sinal, foi a mensagem mais relevante de todo o seu ministério. Ele disse, algum dia eu lhes direi como ela veio. Oh, mal posso esperar. Estamos esperando por isso, mal posso esperar. Mas estou tão feliz com a mensagem do domingo passado, ele nos disse que Cristo se tornou nosso jurado, advogado e juiz. Ele se tornou tudo isso por nós. Ele mesmo pagou o preço. O caso está encerrado. Não há mais pecado para o crente, passamos da morte para a vida. Quer dizer, como você disse, quanto mais seguros poderíamos estar, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe, Satanás faz um ótimo trabalho tentando fazer você olhar para si mesmo. Sabe, ele traz à tona seus fracassos ou tenta lhe dizer que você não o tem, ou que deve abrir mão disso. Mas simplesmente gosto muito do exemplo que o irmão José mencionou na preliminar de 2017. E várias vezes, sei que você se lembra nos acampamentos, ele falou sobre isso. Você precisa tê-lo para abrir mão dele. Você precisa ter algo para poder abrir mão desse algo. Então, toda vez que Satanás tentar lançar suas mentiras, simplesmente se vire e diga: obrigado, diabo. Você acabou de confirmar que eu o tenho. Caso encerrado, glória. Eu o tenho. Não vou soltá-lo. Sim, caso encerrado. Gosto muito de como a palavra continua nos dando munição para derrubar aquele diabo com cada um dos ângulos que ele tenta vir. Oh, sim. E golpeá-lo de novo. Sim, Senhor. Golpeá-lo. Não consigo deixar de pensar, irmão. A menos que você esteja ouvindo essas fitas, você está indefeso. Você não tem nada com que lutar contra ele. E somente esta palavra vai funcionar contra esse inimigo. Oh, sim. Uau! É quase a mesma coisa como ele estava dizendo. Quando a ira de Deus irrompe, ele só reconhece o sinal, e não importa quem você seja, o que tenha feito não significava nada. Se aquele sinal não estivesse lá, você estava debaixo da ira de Deus. Vendo eu o sinal, ele disse: passarei por cima de vós. E gosto muito como ele disse em Jericó. Deus mesmo reconheceu a mensagem do mensageiro. Oh, que coisa! Isso é muito profundo, meu amigo. Gostei demais dessa. Está repleto. Irmão Steven, sabemos que cada palavra nas fitas é inspirada e que ele não disse coisas sem motivo. Tudo tem um significado, um propósito e os tipos e sombras. E não é coincidência que ele tenha usado Raabe como exemplo dos rapazes que tocam as fitas, que entraram despercebidamente e ela fez de sua casa uma igreja para receber os mensageiros e tocar as fitas. Ele disse: Jericó tinha ouvido o que Deus estava fazendo, porém não queriam receber a advertência. E não há uma só denominação neste país, nos arredores, que não tenha ouvido o que Deus está fazendo. Eles não querem aceitar a advertência. Uau! Meu amigo, essas coisas não foram feitas secretamente. Pessoas do leste, oeste, norte, sul estão sentindo esse puxão,
essa atração e vindo debaixo desse sinal. E eles não têm vergonha de tê-lo plenamente exposto. Não temos. Não temos vergonha alguma. E ele nos disse que ele só reconhece o sinal, que é a mensagem da hora. Amém. Que é a mensagem deste dia, que é a mensagem deste tempo. Em nome de Jesus Cristo, recebam-no, e nós o recebemos. Aplicamos esse sinal a nós mesmos, e porque ele nos disse que a palavra "e nós nos tornamos um", aplicamos o sinal à nossa família inteira, como Raabe fez. Eles também estão vindo. Ele disse que milhares ouvirão a fita. Ele diz que é um ministério. Alguém entrará despercebidamente em Jericó com uma fita para pegar a semente predestinada. E aqui estamos. Amém. E sim, queremos que todos os que passarem vejam e saibam. Somos o povo que ouve as fitas. Somos um lar que ouve as fitas. Somos a noiva de Deus que ouve as fitas. E só para reforçar, no final da fita, o profeta de Deus falando com Deus disse isso. Senhor, por tua graça, tua ajuda, eu requeiro todo aquele que ouvir esta mensagem e os requeiro para Deus. Rogo-te, Senhor, que tanto os que estão aqui nesta manhã, como também aqueles que ouvirem pela fita. E se há uma semente em alguma parte que seja predestinada, Senhor, para ouvir a palavra deste último dia, que elas venham agora, terna e humildemente, e coloquem seus troféus à cruz, ou a si mesmo, como troféus da graça de Deus que os chamou. E sejam cheios do Espírito Santo e exponham o sinal da vida de Jesus Cristo em sua ressurreição, enquanto permanecem aqui na terra. Concede-o, Senhor. Amém. É a palavra. Nós cremos nela. Nós a aceitamos. Sim, nós a aplicamos e ela não pode falhar. Amém. No início desta semana, foi publicado no Breves Notícias, no brana.org, um pedido de oração especial do nosso escritório da gravações A Voz de Deus de Lagos, Nigéria. Ao começarmos hoje, gostaríamos de compartilhá-lo com aqueles que talvez não tenham tido a oportunidade de vê-lo. 7 irmãos da igreja local foram sequestrados na manhã de domingo enquanto retornavam do funeral de uma irmã que havia falecido recentemente. Várias irmãs foram inicialmente levadas no mesmo veículo, mas os sequestradores as libertaram para levar mais irmãos, um ato que poupou as irmãs, mas as deixou como testemunhas de todo o incidente. Até o momento, não houve nenhuma comunicação ou pedido de resgate por parte dos sequestradores. Por favor, mantenham esses irmãos, suas famílias e todos os afetados em suas orações, confiando que o Senhor intervirá e os trará em segurança para casa. Nosso tradutor para o Malgache e também representante de Madagascar enviou este pedido de oração para informar que a agitação está se intensificando na capital, Antananarivo. Ela está se espalhando por todo o país. Sendo já uma das nações mais pobres do mundo, é um golpe devastador para muitos lutarem mais uma batalha. Nosso irmão diz: gostaria que pudessem transmitir este pedido de oração aos cristãos da mensagem. Por favor, orem por nosso país que está passando por um momento crucial agora, e isso já acontece há alguns dias. O povo tem pedido a seus líderes que resolvam o problema da escassez de água e da falta de energia, mas a polícia está respondendo com tiros. Os oportunistas estão saqueando, pilhando, roubando e furtando lojas de departamento e casas de pessoas comuns. Tudo aqui está em chamas e sob a fumaça de bombas de gás lacrimogênio. O presidente também acabou de dissolver o antigo governo e formou um novo, com um general como primeiro-ministro e uma mulher como ministra das Forças Armadas. Isso deixou as pessoas ainda mais furiosas. Pela graça de Deus, compramos comida e água vários dias antes do evento começar. Estamos como em tempos da Covid agora confinados. Ontem à noite, o governo e suas equipes foram ao Banco Central, pegaram todo o dinheiro e fugiram com ele. Todos os outros bancos declaram agora que estão ficando sem dinheiro. Estamos tentando sobreviver com o pouco que temos. Amanhã, eles planejam marchar até o Palácio Presidencial, e isso será um erro terrível.
Muitas vidas serão perdidas, pois inúmeras pessoas serão atingidas pelos tiros da guarda presidencial. Estou com dificuldades para obter notícias de outros crentes em todo o país que foram afetados por este evento nacional. Por favor, mantenham-nos em suas orações todos os dias. Deus os abençoe. Irmão Solofo. Também recebemos outro pedido de oração referente às próximas eleições em Camarões e na Costa do Marfim. As eleições presidenciais estão marcadas para amanhã, 12 de outubro em Camarões e 25 de outubro na Costa do Marfim. Como em qualquer eleição, sempre há preocupação com possíveis distúrbios, violência, tumultos ou interrupções que possam afetar o acesso a necessidades diárias, como alimentos, água e outras necessidades essenciais. Por favor, lembrem-se dos nossos irmãos e irmãs nesses dois países em suas orações. Que o Senhor os proteja e conceda que este período eleitoral transcorra em paz, sem violência ou tumulto. O irmão Kelvin, distribuidor da Gravações A Voz de Deus da Nicarágua, iniciou recentemente sua próxima viagem de distribuição para regiões rurais, acompanhado por dois irmãos, o irmão Oscar e o irmão Juan, que o acompanharam na viagem. Mais uma vez, ele viajou bem para o interior do país, visitando 7 locais para entregar os 376 tablets restantes da remessa original de 1000. Devido às condições precárias das estradas e terreno acidentado, o irmão Kelvin alugou uma Toyota Hilux 4x4 para a viagem. No entanto, com apenas um dia de viagem, ele teve que devolvê-la e trocá-la por outra caminhonete com pneus mais agressivos. A primeira tinha pneus de estrada, e ele sentiu que não suportaria as estradas à frente, o que provou ser a decisão certa. Antes do final da viagem, os irmãos enfrentaram 10 travessias por rios e água, e pelos vídeos que vi, eles realmente estavam se esforçando ao máximo para levarem aqueles tablets com segurança para o outro lado. O irmão Kelvin compartilhou uma breve notícia após chegar em casa, dizendo que tudo correu bem e que o amor encontrou uma maneira para que cada irmão recebesse seu tablet Ágapo. Ele disse: "A mão do Senhor estava sobre nós. Viajamos no inverno e chove muito naquela região, mas com um tempo tão bom, atravessamos aproximadamente 10 rios e até subimos uma montanha a cavalo para chegar lá. Cada grupo nos recebeu com alegria e felicidade. Eles receberam seus tablets com grande alegria e se alegraram com as apresentações. Todos reagiram muito bem à mensagem em fita ao ouvir o profeta. Deus nos protegeu e sentimos sua mão o tempo todo. Sempre que cometíamos um erro, ele o corrigia. Nosso irmão Kelvin também enviou notícias ao longo do caminho e temos estes relatos em áudio para compartilhar com vocês." Muy buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bom dia, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Eu os saúdo com o amor do Senhor. Sou o irmão Kelvin José Campuzano Montenegro, distribuidor da Gravações A Voz de Deus, aqui na Nicarágua. Estou viajando para o norte do país para realizar a segunda etapa da viagem Ágapo. Visitaremos as áreas rurais. O irmão Juan Guevara Júnior, um jovem crente de León, está viajando comigo. Estamos indo para Estelí para encontrar o irmão Oscar Mesa. Depois, prepararemos tudo o que precisamos para esta viagem. Estamos muito animados, com muita expectativa. Os crentes que visitaremos têm estado muito animados nas últimas semanas, estão com grande expectativa e aguardando ansiosamente a nossa chegada, e estamos ansiosos para lhes dar este grande amor, o tablet Ágapo, uma ferramenta que está trazendo grandes bênçãos à semente predestinada ao redor do mundo. E agradecemos ao Senhor porque esta obra está acontecendo aqui na Nicarágua. Apesar das dificuldades, estamos fazendo a obra. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Shalom. Estamos atualmente no departamento de Jinotega, em uma vila chamada Ayapau. Neste momento, estamos indo em direção a uma comunidade chamada Runfin. Estamos a cerca de 1 hora de lá. Precisamos deixar o carro estacionado em algum lugar, porque para chegar à igreja que fica na montanha, precisamos ir a cavalo.
Montaremos esses cavalos para ir à montanha para começar a distribuição dos tablets. Confiamos que o Senhor Jesus Cristo estará conosco, nos protegendo, e cumpriremos nosso propósito, que é colocar este presente de amor nas mãos dos nossos irmãos, a mensagem de Deus neste tempo do fim. Nos Gostaríamos de informar que, graças ao Senhor Jesus, concluímos metade da distribuição na área rural do norte da Nicarágua, graças ao Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido bom para nós. Sua mão poderosa tem estado conosco nesta viagem, mantendo-nos seguros. Visitamos regiões remotas, estivemos em montanhas, estradas e rios. Esta viagem foi um grande desafio geográfico, onde diversas igrejas estavam localizadas. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por termos conseguido entregar todos os 376 tablets. Terminamos a distribuição por enquanto. Nosso armazém está vazio para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes nas várias igrejas que visitamos ficaram muito felizes e alegres por receberem este presente de amor. Quando lhes entregamos os tablets, seus corações se encheram de alegria. Pudemos sentir o amor de Deus maravilhosamente manifestado quando as pessoas receberam estes tablets, a mensagem da hora. Estamos felizes e muito satisfeitos com a obra. Deus foi bom, Deus nos abençoou e esperamos que o Senhor Jesus Cristo nos ajude com o restante da distribuição em nosso país. Deus os abençoe, irmãos. Nós os amamos no amor de Cristo Jesus. Shalom. Obrigado, irmão Kelvin, por dedicar seu tempo para compartilhar estas atualizações em áudio e por nos permitir acompanhar o progresso da sua viagem. Verdadeiramente, o Senhor está com vocês, irmãos, a cada passo do caminho. Com a conclusão desta viagem, temos a alegria de anunciar que todos os 1000 tablets da primeira remessa foram totalmente distribuídos, um marco tremendo para os milhares de crentes e famílias que vivem nas regiões rurais da Nicarágua. E há ainda mais boas notícias. Outros 2.300 tablets já foram montados e aguardam o envio para a Nicarágua. Este será um grande reabastecimento para as muitas igrejas e famílias que ainda aguardam para receber seus tablets. A Nicarágua esperou muito tempo por este momento e enche nossos corações de alegria ver o que o Senhor está fazendo por sua noiva ali. É verdadeiramente maravilhoso testemunhar sua mão em ação. Fiquem atentos hoje ao aplicativo Lifeline para vários novos vídeos desta viagem maravilhosa. Esses vídeos são incríveis. Eles capturam momentos muito especiais dos crentes recebendo seus tablets Ágapo, a alegria e a gratidão em seus rostos e a dedicação dos irmãos que levam a mensagem às profundezas dessas regiões remotas para alcançá-los. Cada vídeo conta uma parte da história, mostrando em primeira mão como o Senhor continua a se mover entre seu povo ao redor do mundo. Você não vai querer perder estes. O mês de setembro certamente foi movimentado e emocionante para o trabalho das gravações A Voz de Deus do Brasil. Para começar, em preparação para a distribuição de tablets ainda este ano, o irmão Anderson Vieira, representante do nosso escritório das gravações A Voz de Deus, carregou com sucesso 927 tablets com a ajuda do irmão Williams, responsável pelo transporte da remessa para a cidade de Belém, localizada a mais de 3.000 quilômetros de distância. Pela graça de Deus, nosso irmão e os tablets chegaram em segurança e sem problemas após completar a viagem de 7 dias em sua van de carga. Uma vez em Belém, os tablets foram armazenados com um pastor local, onde permanecerão até o início da distribuição no estado do Pará. Belém é uma cidade fascinante que serve como porta de entrada para a vasta região do Rio Amazonas, no Brasil. Apenas um dia após receber a confirmação de que os tablets haviam chegado em segurança, o irmão Anderson recebeu ainda mais uma boa notícia. A tão esperada remessa de livros em português havia finalmente sido entregue no escritório das gravações A Voz de Deus, em Angola. Um projeto que estava em andamento desde o final do ano passado. Que vitória consecutiva para o Senhor!
O irmão Anderson expressou sua alegria e gratidão, agradecendo pelo que o Senhor tem feito. Para dar um pouco mais de contexto sobre o envio dos livros, o Escritório Brasileiro da Gravações A Voz de Deus desempenha um papel importante no apoio a outros países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. A partir de seu estoque, eles conseguem enviar livros encadernados, livros de sermões, folhetos e até revistas Cub Corner, reabastecendo os escritórios da Gravações A Voz de Deus, através de toda a África. É preciso muito esforço e coordenação para tornar esses envios possíveis, desde a preparação cuidadosa até o processamento da papelada e os muitos pequenos detalhes que sempre parecem surgir. O escritório que envia e o que recebe trabalham em estreita colaboração durante todo o processo. Então, quando finalmente vemos as fotos ou vídeos dos envios chegando em segurança e dos materiais nas mãos dos crentes, isso traz muita alegria e alívio a todos os envolvidos. Com todas essas boas notícias, a emoção continuou enquanto o irmão Anderson começava a se preparar para outra grande viagem, desta vez para o estado do Piauí, no norte do Brasil. No início da semana, os irmãos partiram do escritório na caminhonete Toyota Hilux, carregando 400 tablets necessários para completar a distribuição na distante região. A viagem de carro levaria quase 5 dias, percorrendo mais de 3.500 quilômetros só de ida para chegar ao destino. Depois de algumas semanas na estrada, o irmão Anderson enviou este relato encorajador sobre como o Senhor tem estado com ele. Diz o seguinte: saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um relato da nossa viagem aos estados do Nordeste do Brasil. Desta vez, como anunciado, estivemos no estado do Piauí. É uma região muito quente, com temperaturas superiores a 39 graus centígrados todos os dias. Visitamos diversas cidades neste estado e visitamos muitos crentes. Já foram 6 reuniões até agora, com mais de 300 tablets distribuídos. Conseguimos chegar ao estado vizinho e nos encontramos com 3 pastores que estavam presentes com seus rebanhos. Na cidade de Paranaíba, estivemos em um local cedido pelo pastor Elimar Mazinho e pudemos nos reunir com diversos grupos de crentes. Em geral, esses crentes estão muito felizes e encorajados ao ver que, mesmo estando tão longe, não estão sozinhos. Saber que há muitos crentes espalhados pelo mundo os encorajou a continuar batalhando com vigor. Algo muito especial aconteceu durante esta reunião. Houve uma queda repentina de energia e ficamos em completa escuridão por alguns minutos. Algo bastante incomum nesta região. Todos ficaram em silêncio e convidei o grupo a orar. Enquanto orávamos, lembramos como o irmão Brana nos ensinou a falar a palavra e crer que as coisas acontecerão. Então, durante a oração, proferimos a palavra pedindo ao Senhor que restaurasse a energia elétrica. Quando terminamos, eu disse: confiemos no Senhor. Naquele exato momento, a energia voltou. A alegria e o júbilo que se seguiram foram verdadeiramente maravilhosos. Talvez o Senhor tenha permitido isso para confirmar algo a alguém, não sabemos, mas sem dúvida foi uma grande bênção para todos os presentes. Uau! Louvado seja o Senhor! Nosso irmão conclui dizendo: esta semana visitaremos várias igrejas que já receberam seus tablets para acompanhar e dar suporte, pois ouvimos alguns relatos de dispositivos que precisam de atenção. O trabalho já tem sido extenso e ainda há muito pela frente. Consegui enviar mais 120 tablets para um irmão que está viajando para Carpina, e isso ajudará a garantir que tenhamos dispositivos suficientes para atender às necessidades restantes lá. Deus o abençoe, irmão Anderson Vieira. E por fim, às vezes, quando menos esperamos, o Senhor nos permite passar por uma provação, não para nos prejudicar, mas para revelar sua graça e fortalecer nossa fé. Para nossa irmã neste testemunho seguinte, o que começou como um momento de medo se transformou em uma das maiores vitórias de sua vida. O testemunho diz: há algum tempo, o irmão William estava lendo um testemunho no podcast, e o irmão Steven comentou que, de certo, haveria mais testemunhos depois de ouvir aquele.
Minha história já estava em andamento e pensei, sim, o meu. Em julho, tive uma experiência muito emotiva. Cheguei à casa da minha irmã logo após a ambulância ter partido com meu cunhado, que estava sofrendo um ataque cardíaco fulminante. Tive que levar minha irmã ao hospital e, no caminho, tive uma terrível crise de ansiedade. Pela graça de Deus, sempre fui saudável, mas o diabo tentou me convencer de que era eu quem estava tendo o ataque cardíaco. No fundo, eu sabia que não era verdade, mas para silenciar as acusações do diabo, fui ao médico para um check-up. Minha médica fez um eletrocardiograma e disse que estava anormal. Então ela me encaminhou para um cardiologista. Sabemos que, quando o diabo conta uma mentira, ela fica maior a cada vez que ele a repete. Enquanto eu dirigia para o consultório do cardiologista, estava ouvindo uma fita quando ouvi estas palavras. E você pediu a Deus que a curasse, mas não encontraram nada. É verdade? Você está tocando a roupa dele agora? Então não encontrarão nada. Deus Todo-Poderoso, abençoa a minha irmã e faz com que ela fique boa e que seja como ela creu, e sabemos que será, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, minha irmã. Eu clamei, sim, Senhor, estou tocando em tuas vestes. O profeta falou exatamente o que estava em meu coração. O cardiologista queria fazer vários exames, mas como eu sairia da cidade no dia seguinte, ele disse que faria um imediatamente e que eu poderia fazer os outros fora do estado. Ela continua. Quando cheguei ao consultório seguinte para o exame, me disseram que a melhor pontuação possível era 0. Depois desse exame, quando voltei para o carro, a fita ainda estava tocando e eu ouvi mais. Oh, Deus, tem misericórdia. Você acredita que seu problema de coração vai embora e que vai ficar normal? Então Deus abençoe. Poderá receber exatamente o que você pediu. E então, depois de ouvir isso, o Senhor reservou outro espaço na fita só para mim. Agora, se puder crer de todo o coração, Deus fará com que fique bem. Você acredita nisso? Tenha fé. E lá estava, 3 testemunhas, todas em uma fita. Glória a Deus. Ele falou diretamente comigo e eu acreditei em sua palavra. O diabo lutou muito comigo e houve muitas noites em que tive que lutar com ele, mas eu estava determinada a crer que Deus cumpre sua palavra. Quando consultei a cardiologista seguinte, ela fez outro eletrocardiograma e disse que ambos estavam perfeitos. Ela não conseguia entender por que a primeira médica havia mencionado uma possível fibrilação atrial. Ela até pediu à sua assistente que fizesse uma anotação especial em meu prontuário, explicando por que meu eletrocardiograma estava perfeito. Eu disse a ela, acho que tenho um coração nervoso, algo que ouvi o irmão Brana dizer a várias mulheres, e ela respondeu, seu coração reage às suas emoções. Ela me garantiu que não viu nada preocupante, mas devido ao meu histórico familiar e à minha idade, 68 anos, recomendou mais 2 exames. Disse que se o resultado fosse positivo, eu não precisaria de outro exame por anos. Antes mesmo de agendar os exames adicionais, recebi o resultado do primeiro. O resultado foi 0. O cardiologista me parabenizou e disse que não encontraram nada, exatamente como o profeta havia dito. Aleluia. Amém. Os resultados do monitor cardíaco, da tomografia computadorizada de coronárias e do ecocardiograma também estavam perfeitos. Meu médico disse, seu coração está batendo como o de uma jovem de 16 anos. Não há bloqueios nem preocupações com derrame ou ataque cardíaco. Eu disse, louvado seja o Senhor. E a médica levantou as 2 mãos e disse, sim, louvado seja o Senhor, isso mesmo. Durante tudo isso, eu me perguntava por quê. Então percebi que Deus me deu uma oportunidade preciosa de ver a sua graça em minha vida e me ensinar a confiar mais nele. Que Deus os abençoe. Sua irmã em Cristo, irmã Angelina. Ah, isso é maravilhoso. Gostei muito de ouvir a médica levantando as mãos e dizendo, louvado seja o Senhor. Sim, eu também. Bom, tenho certeza de que todos estão se perguntando o que aconteceu com o cunhado da nossa irmã, que sofreu aquele ataque cardíaco no início do testemunho.
Um ataque cardíaco fulminante é um evento cardíaco grave e frequentemente fatal que ocorre quando a principal artéria que fornece sangue para o lado esquerdo do coração fica completamente bloqueada. A taxa de sobrevivência para esse tipo de ataque cardíaco fora do ambiente hospitalar é de apenas 12%. Mas pela graça de Deus, o cunhado da irmã Angelina chegou ao hospital a tempo e os médicos puderam realizar uma cirurgia de emergência. Eles confirmaram que a artéria principal estava 100% bloqueada. No entanto, pela graça de Deus, ele sobreviveu e agora está em casa, passando bem. Uau! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Sem dúvida agradecemos ao Senhor por cuidar da irmã Angelina e de seu cunhado. E tenho certeza de que todos nós também podemos levantar as mãos e dizer: Louvado seja o Senhor! Amém. Amém. Ele é um Deus maravilhoso. Bom, que Deus os abençoe. Encerramos o episódio de hoje por aqui. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Devido às nossas férias de outono, não haverá episódio na semana que vem, mas já estamos ansiosos para estar com vocês novamente quando retornarmos. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.